Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, do Jordão para o nascente do sol, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e toda Arabá para o oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, termo dos amonitas. E Arabá até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da Arabá, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul abaixo das faldas de Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos refães, o qual habitava em Astarote, e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Isto é, o que havia na região montanhosa, na Baixada, na Arabá, nas faldas das montanhas, no deserto e no Negebe, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom. O rei de Jarmute, o rei de Laquis. O rei de Eglon, o rei de Gezer. O rei de Debir, o rei de Geder. O rei de Orma, o rei de Arade. O rei de Libna, o rei de Adulão. O rei de Maqueda, o rei de Betel. O rei de Tapua, o rei de Efer. O rei de Afeque, o rei de Laçarom. O rei de Madom, o rei de Razor. O rei de Sinhomeron, o rei de Aksaf. O rei de Taanaque, o rei de Megido. O rei de Quedes, o rei de Jocnião do Carmelo. O rei de Dor no outeiro de Dor, o rei de Goim em Gilgal. O rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos jesureus, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, também os Aveus. No sul toda a terra, dos cananeus, e Meara, que pertence aos sidonios, até a Feca, até o termo dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região montanhosa desde o Líbano até Misrefote-Maim, a saber, todos os sidonios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, então somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibom. E todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos amonitas. E Gileade, e o território dos Gesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, ele era dos refães que ficaram, pois que Moisés os feriu e expulsou. Contudo os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Macateus, os quais ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale do Amon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Esbom,
e todas as suas cidades que estão no planalto de Dibon, Bamote Baal e Bet-Baal-Meon. Jaza, que a espada até serem consumidos, então todo Israel. Kiriataim, Sibma e Zeret-Saar, no monte do vale. Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. E ficou sendo o Jordão o termo dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramá-Mispe, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir. E no vale, Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, resto do reino de Sion, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, do Jordão para o oriente. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos da Gade, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, a qual foi repartida a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Manaim de toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do Jordão para o oriente, na altura de Jericó. Contudo, à tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. Josué capítulo 14. Estas, pois, são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel lhes repartiram. Foi feita por sorte a partilha da herança entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto as 2 tribos e meia Moisés já dera herança além do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre eles. Os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu porção na terra, senão cidades em que habitassem e os arrabaldes delas para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração ao povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriat-Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra.